Bom, é a fala de ontem do presidente da República, Jair Bolsonaro, Denise Campos de Toledo. Você tem um convidado para que a gente possa entender melhor como é que seria feita essa redução a partir de agora, é isso? Exatamente, Tiago. Isso aí acabou surpreendendo o mercado, essa decisão repentina aí do presidente Bolsonaro. A medida estava em estudo, mas vamos falar sobre isso com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, bom dia. Eu queria saber como é que o senhor vê essa redução de PIS/COFINS, na verdade, a não cobrança, né, por 2 meses e a perspectiva de zerar. Bom dia, Denise, é um prazer falar com vocês. Olha, acho que eu vejo de duas formas. Quer dizer, o presidente está tentando responder aos caminhoneiros, né, com essa redução, né, ou não isenção do PIS/COFINS no diesel por 2 meses. Isso vai custar aos cofres do governo algo como 3,5 bilhões de reais. Né? Acho que não é a medida mais correta. A medida mais correta é a gente realmente discutir no âmbito da reforma tributária, né, uma nova metodologia para cobrar, né, PIS/COFINS, ICMS, enfim, os tributos que incidem sobre o combustível. O PLC, o Projeto de Lei Complementar que o governo enviou, eu acho até que vai na direção correta, né, de colocar ICMS na refinaria, a metodologia igual do PIS/COFINS, reais por litro, que vai ajudar, simplificar na arrecadação e vai também diminuir a questão da sonegação, que é muito alta no Brasil. O que também me pareceu interessante é que quando ele fala que vai isentar PIS/COFINS durante 2 meses, ele disse também que vai resolver o problema definitivamente daqui a 2 meses. Isso é bom, porque é uma mensagem boa, porque eu estou lendo lá atrás disso a possibilidade de ele criar um fundo de equalização usando o dinheiro do PIS/COFINS. Quanto ao GLP, ao botijão de gás, ele isentar a partir de março para sempre o PIS/COFINS do botijão, a notícia é boa, mas também tem um lado ruim. Eu acho que quando ele isenta de imposto, ele está beneficiando tanto o rico como o pobre, porque todo mundo consome botijão. 90% das famílias brasileiras cozinham com botijão. Só 2% das residências brasileiras têm gás encanado. Então, eu acho que em relação ao botijão, ele deveria fazer um programa parecido com o que existe no setor elétrico, a tarifa social, onde você tem cadastrado 8 milhões de famílias, né, basicamente as famílias que estão inscritas no Bolsa Família, e que recebem uma tarifa de energia elétrica mais barata, paga pelos que podem, pelos mais ricos, uma distribuição de renda justa. Eu acho que o botijão também merecia ter um programa social semelhante ao da tarifa que existe no setor elétrico. Mas, enfim, a notícia boa é que ele continua afirmando que não vai interferir nos preços da Petrobras. Né? Esse assunto é recorrente nos diferentes governos, né, Denise? O Fernando Henrique teve problema com isso, o Lula teve, a Dilma teve, o Temer teve, e agora o Bolsonaro está tendo. A diferença do Bolsonaro para os demais presidentes, por enquanto, é que ele continua afirmando que não vai intervir nos preços e realmente ele tem cumprido com isso. A proposta que ele está colocando, por enquanto, é simplesmente só em cima de mudanças nos tributos que incidem sobre o diesel, sobre o GLP, sobre a gasolina. Doutor Adriano, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade, que acompanha todas essas mobilizações em Brasília. Zé Maria. Pois não, muito bom dia, doutor Adriano. É interessante que eu fiquei muito mais preocupado na fala do presidente Jair Bolsonaro com a decisão dele de mexer na Petrobras. Ele não disse com todas as letras, mas eu entendi como mudanças na diretoria. O senhor não ficou preocupado com isso? A intervenção, não, nos preços, eu acho que ele muito contra gosto pessoal, porque ele dá a entender que, se pudesse, ele gostaria de fazê-lo, né? Mas o que seria esta mudança nos próximos dias na Petrobras? O que o senhor entendeu? Isso é uma mensagem, mas uma mensagem cifrada do presidente. Né? Ele falou que vai mexer na Petrobras, mas não disse o que ele vai mexer. Se ele vai trocar presidente, se não vai trocar o presidente. Evidentemente que o mercado fica preocupado com isso, né? Porque não deixa de ser uma interferência na Petrobras. Né? O presidente da Petrobras está cumprindo com o papel que ele foi colocado lá. Ele está seguindo a tendência do mercado internacional, reajustando os preços. Infelizmente, esse ano, a gente está tendo elevação do petróleo muito forte, agora em função do frio que está acometendo lá os Estados Unidos, em particular o estado do Texas, que é responsável por 40% da produção de óleo no mercado americano. Mas é uma mensagem que preocupa sim o mercado, né? Porque ao falar isso, o que significa? Né?
a gente pode acontecer alguma coisa hoje, amanhã, não é uma boa fala, com certeza, concordo para você, e acho que o mercado hoje vai reagir mal em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, né, é uma mensagem cifrada, a gente não sabe o que vai acontecer. O presidente ele é muito imprevisível, né? Então, pode acontecer dele tirar o presidente da Petrobras, ou também pode não acontecer nada. Pergunta agora de Diogo Schelp. Bom dia. O senador Jean Prats, que é da oposição, ele tem dito, e que é uma pessoa do meio, né, da energia, ele tem dito que o Brasil é autossuficiente no refino de gasolina e que esses aumentos no combustível, eles seriam uma maneira de pagar pela paridade de importação e que isso favoreceria importadores de combustível. O que o senhor acha dessa opinião? Qual é a sua posição sobre isso? Olha, eu acho que é uma posição equivocada do senador Prats, né? Sempre que a gente controlou o preço no Brasil, quando a gente não seguiu paridade de mercado nacional, a gente teve problemas graves, né? O principal no governo da presidente Dilma, quando ela resolveu vender gasolina e diesel mais barato que o mercado nacional e causou um rombo no caixa da Petrobras de 40 bilhões de dólares. A gente tem que entender que gasolina, diesel, são commodities, como é o açúcar, como é o milho, e como é o ferro, né? E eles seguem tendência de mercado internacional, né? Por que segue? Porque a Petrobras é uma empresa que produz petróleo, né? Ela é uma empresa que ela paga tudo que ela faz em dólar, como qualquer empresa que trabalhe com commodities. Então, essa história de não seguir a paridade do mercado internacional, eu acho que trouxe graves problemas para a economia brasileira, né? E traz graves problemas também para países que não adotam essa prática, né? Quem adota a prática da paridade são os países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa. Quem adota política, vamos dizer assim, entre aspas, populista, Venezuela, né? Eu acho que aí é um equívoco agora. O que eu acho também é que a gente precisa de achar uma solução para esse problema, né? Que é um problema recorrente, como eu falei, né? Então, também você repassar para o consumidor aumentos, volatilidades muito grandes do preço do petróleo, também, na minha opinião, não está correto, né? O Brasil é um país pobre, né? A pandemia fez com que a gente ficasse mais pobre ainda. Então, nós temos que encontrar mecanismos, né, de política pública que a Petrobras possa continuar colocando preço no mercado internacional, até porque a Petrobras é uma empresa de capital misto, a gente não pode lesar os acionistas privados, como no governo Dilma foi lesado, e acabou a Petrobras tendo uma multa violenta na Suprema Corte americana, mas também não dá para repassar essas volatilidades grandes para o consumidor final. Por isso que eu defendo há algum tempo a criação de um fundo de estabilização de preços, como existe em muitos países do mundo, né? Por que um fundo de estabilização? Porque o petróleo é uma mercadoria de muita volatilidade. Então, o fundo atuaria como? Quando o petróleo estiver muito caro, como está agora, o fundo pegaria dinheiro e daria para a Petrobras e para os importadores para cobrir a diferença entre o mercado internacional e o preço que está sendo cobrado na bomba. Quando o preço do petróleo cair, você capitaliza esse fundo com dinheiro, né? Porque a volatilidade do barril do petróleo é para cima e é para baixo. Então, eu acho que o fundo, né, seria uma solução estrutural definitiva, né, que não levaria mais a intervenções no mercado e, ao mesmo tempo, também a gente não causaria, né, problemas de transferir altas volatilidades para o consumidor final. Porque concordo que não é justo agora nos Estados Unidos. Você tem esse frio todo, o petróleo pode ir a 70, 80 dólares, você da noite para o dia colocar isso na bomba, né? Por isso que tem que ter, sim, na minha opinião, o mecanismo esse o governo deveria trabalhar, é a criação de um fundo de estabilização de preços. Doutor Adriano Pires Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, um abraço. Obrigado a vocês e um bom final de semana a todos.